A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco, os irmãos que estão aqui, os que vão nos acompanhar pela internet. Nós estamos novamente debruçados nesse tema do doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Hoje vamos estudar a respeito de alguns nomes do Espírito Santo. Vamos lá então. Um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de Deus. Claro, lembrando o que chamamos de Santíssima Trindade, uma trindade muito santa, muito elevada, que é Deus o Criador, que é o Espírito Santo que pairava sobre a face da terra, e Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não são três deuses, três pessoas num Deus único. Para o nosso entendimento muitas vezes é difícil, porque a gente quantifica, né? Aqui, por exemplo, tem na frente 4 cadeiras, mas não funciona assim com Deus. Tanto é que a Bíblia ela é uma escritura monoteísta, ou seja, de um Deus só, criado primeiro pelos judeus a partir do relacionamento com Adão, e assim vem até esses dias que chamamos dias da graça, porque estamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é santo porque ele é separado. Essa expressão Espírito Santo, ele é kadosh, separado. Não é um espírito comum. Ora, se vamos falar de espírito, lembremos que há o espírito do homem, os anjos que são espírito. Da classe dos anjos existem o arcanjo, os serafins, os querubins, e também nós poderíamos incluir, não que estão juntos, mas os anjos caídos, que são espíritos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, está lá em Hebreus, que trabalham para aqueles que hão de herdar a vida eterna, né? Então, certamente aqui conosco tem um anjo que vai trabalhar por nós, para que nós que vamos herdar a vida eterna. Esses anjos, espírito, eles são anjos que nos defendem. Muitas vezes Deus vai permitir que algo aconteça. Eu estava semana passada em Pindamonhangaba, estava com o irmão, o carro dele apagou lá de repente, e a gente orou para que o carro pudesse ressuscitar, vamos dizer assim, e nada com o carro, e aquilo atrasou o compromisso dele. Mas é um livramento, porque aquilo poderia acontecer num bairro talvez perigoso, e aconteceu ali de frente à empresa dele, né? Então, os espíritos, os anjos como espíritos que a gente não vê, eles estão ali nos protegendo. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa em nosso redor, em redor daqueles que o temem, e os livra. Então, o espírito dos anjos são espíritos, o espírito do homem, o espírito maligno, que é Satanás e seus demônios, mas a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Deus, especificamente, né? Ele define. Também é chamado Espírito de Cristo. Vamos ver João 16, versículo 14. Lembra Isaías fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim, ungiu para pregar o Evangelho. Isaías 61. João, capítulo de número 16, verso 14. Quem achou, puder ler. Ele glorificará do que há de receber o que é meu, e vou de anunciar. É isso? Isso mesmo. Aqui está falando no versículo 13 do Espírito da verdade. Lembra o que Jesus falou em João 14,6? Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. No versículo 13 aqui nós vemos que fala assim: mas quando vier o Espírito da verdade,
interessante esse adjetivo usado depois do espírito, porque existe o espírito do erro, do engano, da mentira, que é Satanás, mas aqui é o espírito que vem de Deus, o espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Isso é muito importante. Nós precisamos dessa direção e desse guiar do Espírito Santo, que é o da verdade, para que a gente não se engane com as coisas desse mundo, né? Muitas vezes até com pessoas que aparentemente são crentes. A Bíblia fala que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E a Bíblia fala para nós: provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então tem o espírito do profeta, o espírito da profecia, e a gente não deve de maneira nenhuma desprezar as profecias, segundo Tessalonicenses. Entretanto, a gente deve provar os espíritos, inclusive o espírito daquele que profetiza, para ver se de fato ele está sendo ali dirigido por Deus. Pastor, eu não entendi muito bem essa colocação. Não entendi. Você poderia exemplificar um pouquinho mais? Muito bem. Se chegar um homem na igreja e ele profetizar, nós temos que comparar a profecia dele com a Bíblia. Se ele falar alguma coisa que não está na Bíblia, por exemplo, ele vai falar assim: assim diz o Senhor, Jesus vai voltar amanhã às 7 da noite. Jesus falou: os anjos não sabem, nem o Filho de Deus sabe, só Deus Pai sabe. Isso é uma mentira, porque está confrontando a Bíblia. Se ele pegar e falar assim: não, nós temos que crer lá nos livros de Macabeus, de Tobias e tudo isso aí. Esses livros são livros que induzem ao erro, por isso que são chamados apócrifos. São livros ocultos. Apócrifos é ocultos, né? Enfim, nós temos que conhecer o livro de Enoque, é outro livro apócrifo também. Então tudo que esse homem falar, nós temos que passar pelo crivo da Bíblia, porque se ele diz dizer o que está nessa palavra, nós devemos rejeitar a profecia dele. Agora Deus fala conosco, e nós temos que tomar cuidado entre revelação e adivinhação, né? Tem umas pessoas que elas são meio que adivinhos, mas isso não é dom de profecia. O dom é revelado pelo Espírito Santo, daí a pessoa vai e fala com você. Eu tenho visto muitas vezes que tem algumas pessoas que falam assim, que nem tinha um cara lá que foi lá na Inglaterra: você mora em tal lugar, você é de Minas Gerais, e daí a pessoa começava a chorar. Só que a fonte dele era o Facebook. Ele ia pregar no lugar, ele estudava lá, daí ele via assim, né? Daí as pessoas ficavam tudo boquiabertas. Então por isso que a gente tem que provar se não é um charlatão, percebe? Se realmente é um homem de Deus. A Bíblia diz: não desprezeis as profecias. Inclusive, muitas vezes eu já vi pessoas falando: nós não podemos julgar o profeta. Como não? Nós temos que prová-lo. Prová-lo é julgar se ele está. Era essa a minha dúvida. Isso é uma mentira pregada nas igrejas, irmãos. Já ouviu muitas vezes isso, né? Não podemos julgar o profeta. Como não? Deus manda provar os espíritos para ver se procede de Deus. Muito importante isso, né? Espero ter esclarecido. Então nós vamos ver aqui que o Espírito de Deus, ele guia na verdade. E existe muita mentira, meus amigos. Existem muitas pessoas manipuladoras. Uma vez eu fui com a Vânia numa igreja, daí chegou eu lá, a Vânia, os meninos na época, isso há 14 anos atrás, né, Vânia? Quando a gente veio para São Vicente, a gente foi aí, morar em São Vicente, foi nas igrejas próximas lá, não vou dizer o nome da igreja. A pastora falava assim: olha, eu estou sentindo uma unção. Daí eu falei assim: opa, vamos ver o que é isso, né? Eu estou sentindo uma unção que nós temos que ofertar. E ela, durante o culto, 3 vezes ela fez isso. E sempre olhando para mim, olhando para a Vânia. Eu não senti, foi ela que sentiu lá, né? Entendeu? Mas percebe muitas vezes manipulação. A minha sogra foi também numa igreja perto ali de casa. Minha sogra mora no prédio que a gente mora, no bloco 1. Daí chegou lá naquele lugar lá,
E daí a dirigente lá, a pastora, falava assim: olha, vocês têm que cooperar com a igreja, pega um envelope aí, dá tal oferta, temos que pagar a luz, temos que pagar a água. Primeiro, irmãos, quem abriu a igreja tem que saber se vai ter condição de pagar as coisas da igreja, não é isso? Não chegar assim no culto, que devia ser um culto a Deus, e ficar assim: oh, meu irmão Aguinaldo, dá uma oferta aí para pagar a luz, oh, não sei o que lá, vai vencer o aluguel. Tem alguma coisa errada. Então os valores são, por isso que a gente tem que provar, porque a pessoa fala assim: eu estou tendo uma revelação que a irmã Crislane vai me dar R$1.000 hoje, né? E assim vai. Existem muitos mentirosos. Teve um rapaz lá que ele falou que ele era santo, todo santo e tal, daí ele arrastou a moça lá para, né? Então tem que tomar cuidado. A moça ficou meio biruta lá, porque ela pensava que o cara era profeta, e um jeitão assim, devia ter uns 2 metros, todo severo, andava assim, parecia. Irmãos, eu não me impressiono mais com um cara e trejeito, não. Às vezes o mais simplesinho ali, que não fala nada, é o mais temente a Deus, não é, meus irmãos? Que busca mais a Deus. Esses daí que pega, né, tá falando com você, daí, né, tá conversando com você, daí né? Não tem uns que eu me impressiono com essas. E vocês também não se impressionam. Provai os espíritos para ver se procede de Deus. Amém? Nós vamos ver aqui também que ele é consolador. Consolador no grego é parakletos ou paraclitos, depende do teólogo que fala, mas eu gosto mais de parakletos. Parakletos é grego, significa, traduzido na nossa Bíblia, como consolador, mas era assim um tipo de um advogado que entrava no tribunal para defender. Mas muito mais do que um advogado que entrava no tribunal, é aquele que falava assim: vamos com calma, você vai conseguir. Por isso que chama de consolador também a nossa tradução, né? Então Paracletos é o nome dado ao Espírito Santo. Vamos ver João 14, verso 16 e 17. (14, 16) e também 17. Os irmãos que têm uma voz bonita, as irmãs, por favor, leiam essa porção da palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Paracletos. Consolador para que fique convosco para sempre. Compreendeu que coisa maravilhosa? Ele não vai embora, ele permanece, ele não é covarde, ele ficará conosco, o Espírito Santo, para sempre seguir. Ele fica naqueles momentos mais terríveis da nossa vida, naqueles momentos de desespero, naqueles momentos que parece que a gente está fechado no castelo do desespero, que John Bunyan fala no livro O Peregrino. Ele está sempre conosco, ele não vai embora, ele não deixa. 17. Leio. O Espírito da verdade de mundo não pode receber, porque não veio, nem conhece, mas os que conhecem, porque habita convosco, estará em vós. Em vós significa estará dentro de vós. E isso é muito bom, porque nós, à medida que nós nos dedicamos às coisas espirituais, por isso que é muito bom você jejuar. Por isso você não precisa se matar de jejuar, mas jejue, busca a Deus, se fecha no quarto, como a Bíblia fala, ore em secreto ao Pai. Toda vez que você fizer essa prática, você vai estar ganhando uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, e Ele vai te orientar em tudo. Ele vai te orientar se você deve sair ou não, Ele deve orientar o que você deve falar para as pessoas ou não, porque tem pessoas que se precipitam ao falar, e nós precisamos falar com inteligência, né? Muitas vezes eu estou ali em casa, hoje eu trabalhei, graças a Deus, né? Então eu estava lavando a louça lá, trabalhando, daí eu tinha uma situação para resolver lá, daí eu pedi a Deus assim: por favor, me dá inteligência para me resolver. Olha, foi uma coisa tão simples. Por quê? Porque Ele habita em vós. Em vós significa dentro de vós. É como o Emmanuel.
Emmanuel, a gente fala Deus conosco, mas uma boa tradução é Deus em nós. Deus em nós, né? Isso também. Coisa linda, né? Dentro de nós, né? Dentro de nós, né? Coisa linda.